Olá, olá, olá. Boa noite, boa tarde, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Olá, Dani. Olá. Como você está? Ótimo vê-lo. Obrigado por estar conosco. Estamos na quarta lição, nos fundamentos, na preparação ao livro do Zohar. Temos amigos do mundo inteiro conosco. O Dani vai ver em alguns segundos isso, e hoje vamos falar de um tópico que é estimulante, por um lado, e complicado, por outro lado. Como muitas coisas na Kabbalah. Chama-se percepção da realidade, talvez vocês já tenham ouvido falar dele um pouquinho no curso fundamental. Vamos tentar expandir um pouco hoje do ponto de vista do livro do Zohar. Vamos estar lendo, revelando o Zohar. Vamos usar o Kabbalah para estudante, vamos tentar ler um pouquinho do Baruch Sulam para conhecermos a linguagem, nossas fontes. E como sempre, estamos aqui para suas perguntas, comentários, coisas que vocês não entendem, coisas com que vocês possam ter problemas. Vamos tentar esclarecê-las, vamos tentar responder suas perguntas e esperamos responder todas. Se não, vocês podem levá-las ao fórum, nossos instrutores e moderadores estarão respondendo para vocês. Então, antes de começar, antes de fazer qualquer ação, sempre fazemos uma preparação. Por favor, vamos desligar todas as coisas que possam nos distrair na próxima hora e 15 minutos. Vamos desligar Skype, Yahoo Messenger, e-mails que entram na nossa caixa de e-mails e nos distraem, materiais que trouxemos para casa do trabalho, sei lá, qualquer coisa que possa nos distrair de pensar na meta e no fato de gostaríamos, nos próximos minutos, atrair a luz que corrige e conectar, unir e entrar em contato com as pessoas que estão agora ao redor do mundo, sentadas, juntas, com os pontos no coração. Não vamos pensar em pessoas, mas em pontos no coração que cada uma delas tem. Cada uma delas bombando dentro de seu coração, dentro de seu grande coração, e vamos tentar unir estes pontos no coração num grande ponto que anseia e deseja se conectar com o Criador. Dani, o que você preparou para nós? Eu preparei uma lista de estudantes, ótimo, que estão aqui conosco ao redor do mundo, incluindo lugares como... Eu vou ler a lista. Temos, vamos ver, Toronto, Nova Jersey, Texas, Munique, Minnesota, Brasil, Jamaica, Arkansas, Argentina, Colorado, Tennessee, Nova York, Texas, Flórida, Montana, Kansas, Califórnia, Brisbane, que é na Austrália. Que mais? Amigos do Canadá, Missouri, Carolina do Sul, mais da Austrália, Rhode Island, Grã-Bretanha, São Paulo, Manila. Ótimo! Da Europa para a América do Sul, para a Ásia, Austrália, obviamente. Temos amigos da Austrália que estão conosco sempre. É cedo da manhã para eles. Obrigado por estar conosco. Vamos tentar sentir todo este calor do coração, dessa grande família que está ao redor do mundo. Não importa onde estejamos, quão longe estejamos fisicamente uns dos outros, vamos tentar manter este calor próximo entre nós na próxima lição. E esse é um grande desafio para nós. Ok? Há algo que você preparou para ler de intenção? Sim, vamos ler do Revelar ao Zohar. Eu vou ler uma pequena parte. E eu quero começar dizendo que este tópico é uma introdução. E cada vez que a gente estuda mais este tópico da percepção da realidade, é tão importante para nós, porque nós costumamos perceber o que tem à nossa volta nos últimos anos, em toda a nossa existência, que quando começamos a falar de uma sensação diferente da realidade, uma percepção parece irreal, parece falso, vago,
Mas se começarmos a prestar atenção nos detalhes, veremos que não. E na verdade é muito preciso e é uma abordagem mais científica para se aproximar do que realmente somos capazes de perceber. Portanto, vamos ler daqui, Revelando o Zohar, página 7.1. Capítulo 5, estamos lendo sobre a percepção da realidade. Nosso desejo é autocentrado e, portanto, nos dirige para perceber somente o que é bom para nós ou o que é mal para nós, ruim, para que possamos estar afastados ou próximos disso. Quanto mais o ego se desenvolve e com ele a mente, mais entendemos, percebemos e controlamos. Dessa forma, nossa percepção da realidade expande. Todavia, embora expansiva, no final nossa percepção é muito limitada, porque depende dos 5 sentidos que nos dão a sensação da vida física. Nosso corpo não é diferente do que qualquer outro animal, portanto, esse tipo de percepção é definida como a percepção da realidade no nível animal. Perceber a realidade mais ampla, a que não é limitada por nossos egos, é exatamente o assunto do Zohar, a percepção da realidade no nível humano. O que percebemos através do nosso desejo, nossa memória, nossos 5 sentidos, chama-se este mundo. Como o nosso desejo, a nossa memória são apenas nossos próprios, nós estamos limitados como células individuais. Para sentir toda a realidade, o reino superior da informação, devemos conectar os desejos dos outros. Aqueles que parecem estar fora de nós, mas na verdade são partes de nós. Em outras palavras, perceber a verdadeira realidade, para isso temos que substituir o nosso desejo e substituir do desejo egoísta interno para o externo. A regra, amar ao próximo como a si mesmo, não é uma lei moral, mas sim um meio e para amar os outros. E assim, nós nos conectamos com toda a realidade até nós. E o Dr. Lightman, como sempre, basicamente resume tudo que queremos ou podemos dizer sobre este tópico, em algumas linhas, de uma forma tão maravilhosa. E é por isso que Revelar o Zohar é um livro tão precioso e uma adição a este curso, porque basicamente ele explora tópicos que estudamos numa linguagem tão simples. E neste livro, quando lemos ou pedimos que vocês façam leituras, se vocês leram, leiam de novo. Se não, estão convidados para ler capítulos 5 e 6, que é a segunda parte do livro, falam da nossa realidade, a realidade real. E há várias explicações sobre a percepção da realidade. E é muito recomendado. Portanto, vamos tentar fazer uma revisão sobre a percepção da realidade. E, de novo, estamos esperando suas perguntas, e de acordo com suas perguntas, vamos continuar a lição. Então, nós falamos nas últimas lições, hoje estamos na quarta lição. Na primeira falamos da Kabbalah e o que significa. Na segunda, tentamos falar sobre a linguagem do Zohar, o que chamamos a linguagem das raízes e dos ramos. E na última lição, na terceira, mencionamos o exemplo do Jardim do Éden, Adão e Eva, e outras definições, como exemplos diferentes da linguagem das raízes dos ramos, ou seja, da linguagem que fala da realização, da conquista espiritual e tenta nos transmitir um conhecimento superior, nos transmitir outras partes da realidade, a parte verdadeira da realidade que os cabalistas alcançam. Mas não falamos ainda sobre o que é esta realidade e o que ela significa. Então vamos tentar e tocar neste assunto por enquanto. Então sempre dizemos e sempre descrevemos o Criador como uma força de doação, um atributo de doação, que dá. Sempre descrevemos com uma flecha que vem do alto, de cima para baixo. Então vamos desenhá-la. E dizemos que, como eu tenho o desejo de dar, de doar, e os cabalistas que alcançaram esta força, este atributo de doação, este atributo que dá, como tem o desejo de dar, então basicamente ele teve que criar um vaso
um desejo de receber, que chamamos de desejo de receber, que pôde receber todo o prazer que o Criador quis dar. E é assim que sempre desenhamos a criatura. Então temos o Criador e temos a criatura. E vamos tentar usar tais definições a partir de agora, que vão nos ajudar a nos relacionar com esses dois grandes tópicos. Esta relação é interessante da maneira correta. O Criador não é um velhinho sentado nas nuvens, não é o que chamamos de Deus ou outras definições que vêm de diferentes religiões ou morais ou ética, mas basicamente é uma lei. Chamamos lei da natureza, chamamos lei do amor, podemos chamar lei da doação, podemos chamar de atributo de doação, mas vamos tentar nos relacionar a ele como uma força, não como um ser humano. Nós temos a tendência quase sempre de falar do Criador como um ser humano. E isso frequentemente nos confunde, porque o atributo é o atributo de doação, que dá. E a criatura, por outro lado, é algo que recebe dessa força, desta luz, deste atributo de doação, recebe prazer. Então, a criatura é o que recebe o prazer do Criador. E aqui vem uma coisa muito importante, e é algo que vocês devem escrever e enfatizar nos seus cadernos. Espero que vocês tenham cadernos, se não, escrevam em algum lugar, ou no seu coração, seja onde for. Nós nunca falamos do Criador em si. E isto é algo que temos que entender. Nós nunca e jamais falaremos do Criador em si. Nós sempre falamos da criatura que percebe um atributo ou uma força que chamamos Criador. De novo, eu gostaria de enfatizar isso, porque é muito importante. Um ponto importante na Kabbalah, que vamos entrar em contato de novo em outros tópicos, e é algo realmente fundamental que deve ser entendido. Quando falamos do Criador, ou da força, ou da luz, ou qualquer coisa que seja mencionada na Kabbalah, e vocês aprenderão e verão nos livros e em todos os outros lugares, sempre falamos da criatura que alcança a força chamada Criador. Ou seja, sem a criatura não há Criador. Porque sem a criatura que sente ou alcança o Criador, não há nada para nos dizer, ou ninguém para nos dizer de que há o Criador. E isso é um ponto principal a ser entendido. Da mesma forma que eu te pergunto agora se há eletricidade nesta sala. Você não sabe, você não consegue ver a eletricidade. Realmente, se eu te pedir o que é eletricidade, te perguntar, você não pode dizer, mas você sabe que se ligar algo na parede, então vem a luz. Então, um aparelho começa a funcionar, algo me aquece ou esfria, como ar-condicionado, etc. Eu posso conectar alguma coisa para que eu possa ver de que há algo chamado eletricidade. Através das diferentes ferramentas ou aparelhos, seja o que for, que funcionam. E aí eu posso vê-los funcionar, mas não posso ver o que é eletricidade. E isso realmente é um conceito importante na Kabbalah, porque se entendemos isso, basicamente estamos falando todo momento sobre a criatura que percebe algo. E essa criatura passa por certas mudanças. E este é outro ponto que é importante ser entendido. Os cabalistas falam desta força que se chama a lei da doação, o atributo de doação, a lei que dá, como uma força que está em repouso absoluto. Está correto como eu disse? Sempre menciona uma força que está em repouso absoluto. Por que em repouso absoluto? Porque sua intenção nunca muda. De novo, está em repouso absoluto porque sua intenção jamais muda. Ou seja, o Criador doa e dá o máximo que pode a todo momento. E como não muda, então está em repouso absoluto. Permanece o mesmo sempre. Nós, criaturas, somos
passamos por mudanças a todo momento. E como passamos por mudanças, a todo momento mudamos, percebemos algo desta força infinita que se chama o Criador. De novo, eu sei que isso é super complicado e abstrato, sei que é difícil de ser materializado na forma, mas tentem nos seguir para termos uma linguagem comum e lentamente suas perguntas a gente pode esclarecer. E sabemos que isso é difícil. Vocês verão durante a lição ou quando tentarem falar da percepção da realidade, parece que vocês tentam tocar algo e a todo momento parece que vocês a perdem. Tentam agarrar algo com as mãos e passam pelos dedos, etc. Este é o problema com a percepção da realidade. É algo que não podemos agarrar com as mãos ou com o cérebro e nos concentrar. Porque já falamos pela primeira vez sobre nossas sensações, coisas que sentimos. E coisas que sentimos, percebemos e que perceberemos são coisas que ou você sente ou não. Se você sente, não há o que explicar. Se não sente, também é impossível explicar. É muito difícil explicar algo que você sente. Então, basicamente, o que dissemos é que o Criador, ou o atributo de doação, permanece em repouso absoluto, porque não muda a sua intenção. Ele continua doando a todo momento no nível máximo. A única coisa que muda, ou está mudando, é a criatura. A criatura é que está em mudança constante, num processo constante de desenvolvimento. E a todo momento que a criatura está mudando, é capaz de perceber outro atributo, ou outra camada, outra porção do que chamamos o Criador. Então, há 2 pontos fundamentais que temos que memorizar e vamos resumi-los. E vamos para o próximo tópico. 1. Nós sempre falamos da criatura que percebe o Criador. Ou seja, sempre falamos de algo que percebe algo a mais. Não podemos falar da coisa em si, não podemos falar do Criador em si. Quando falamos que há a luz ou que não há luz, significa a criatura percebe a luz ou a criatura percebe escuridão. Antes e agora percebe luz. Não falamos da luz ou da escuridão. Isso é uma coisa. Segunda coisa. A luz ou o Criador está sempre em repouso absoluto. Ou seja, a única coisa que passa por mudanças somos nós, a criatura. E de acordo com nossa mudança, somos capazes de perceber algo do Criador, ou da luz, ou da realidade. Então vamos desenhar, fazer um desenho que vocês já viram. Nós falamos da caixa de como percebemos a realidade. Mencionamos ou chamamos a caixa dos 5 sentidos. E nós sempre dizemos que nós percebemos ou recebemos informação através de 5 formas principais. Vocês já devem ter visto nas outras lições, eu vou ver rapidamente, para que perderam isso por alguma razão. Nós falamos de 5 sentidos. Quais sentidos nós temos, Dani? Visão. Então, visão. Audição. Olfato, tato e o paladar, ou gosto. Ok. Então, basicamente, o que eu tentei desenhar aqui está um pouco confuso. É uma caixa que tem... Imagine que haja uma abertura aqui. Então, 5 partes, ou buraquinhos, em que cada um desses buracos recebemos informação através dos 5 sentidos. Basicamente, reunimos informação através dos 5 sentidos. Essa informação passa por certo processo, e este processo, seja o que processamos, chama-se realidade.
E esse é o resultado. Termos uma entrada e uma saída, que é a realidade. Então a Kabbalah vem e diz, da mesma forma que você percebe, que você recebe informação do mundo externo, você vê coisas, ouve coisas, cheira coisas, toca coisas, prova coisas, etc. E é assim que você recebe sua informação. Da mesma forma que você faz isso, imagine que você está desenvolvendo um sexto sentido. Não um sexto sentido em termos de tentar entender coisas, ou imaginar coisas, ou um sentido extra, ou tentar... você sabe, como os mágicos fazem, etc. Não é esse tipo de sexto sentido, mas algo dentro de si que está se desenvolvendo, que chamamos ponto no coração, que será nosso sexto sentido, que através dele, do seu desenvolvimento, e através do seu nível de percepção, você começa a receber informação no nível superior. No nível superior, ou seja, que você começa a se conectar com o que chamamos nossa realidade através de um conhecimento superior. Eu não gosto de dizer de consciência, mas vamos deixar por enquanto. Vamos chamar consciência por enquanto. É uma palavra usada de várias formas e eu realmente tenho cuidado em usá-la. Então, da mesma forma que você faz isso com o resto dos sentidos, a Kabbalah fala do desenvolvimento do sexto sentido. E como nós percebemos coisas e desenvolvemos este sexto sentido, vamos dar um exemplo simples de como o circuito, um rádio, funciona. Lembre-se, há muitos anos atrás havia algo chamado rádio. Hoje está conectado aos telefones celulares, ou MP3, iPod, sei lá. Mas basicamente, algo que estava transmitido. Tínhamos uma estação que transmitia um sinal. E esta estação transmite a todo momento. Eu sou capaz, como eu posso escutar a música da estação que a estação está transmitindo? Eu preciso ter, dentro do meu aparelho, seja o que for, um circuito que tem a mesma frequência que a estação que está transmitindo. E se a minha frequência e a frequência da estação que transmite são similares, a mesma, então sou capaz de receber essa transmissão que a rede está transmitindo, a estação. E eu não tenho essa frequência dentro de mim, então não importa o quanto a estação esteja transmitindo, quantos anos, eu não serei capaz de recebê-la. Serei capaz de me identificar, porque para mim passará por cima ou abaixo de mim. A mesma coisa aqui. Então, há uma lei na Kabbalah que chamamos lei de equivalência de forma. Escreva para si, lei de equivalência de forma. A lei de equivalência de forma diz ou explica que se eu tenho algo dentro de mim, ou que eu possa sentir ou alcançar o Criador, o atributo de doação, se eu terei ou se tenho o mesmo atributo dentro de mim. Se vocês lembram o modelo das 3 flechas que dizíamos antes, cada um deles fala dos 5 níveis que chamamos mundos, 1, 2, 3, 4, que a luz passa através da ocultação, que chamamos até a realidade que chamamos de nosso mundo, passa por uma ocultação até chegar ao nosso mundo. Então dissemos que aqui é o desenvolvimento dos desejos, a evolução dos desejos através de 5 níveis de desejo, e daí temos o ponto no coração que desperta. Não vou explicar de novo, porque isso já foi explicado antes. Então dissemos que do momento em que o ponto no coração desperta em nós, ele passa por um processo, em uma jornada. E nessa jornada que se chama estágio de preparação, é onde estamos, nós desenvolvemos o ponto no coração até um vaso que seja capaz de receber a luz. E então dissemos que estamos subindo a escada de acordo com como podemos nos equivaler ao atributo de doação. Então, se nos equivalermos no nível 1, estamos no nível 1. Se nos equivalermos no nível 2, então estamos no nível 2. Se nos equivalermos ao nível 3, somos 3. E assim temos 125 degraus ou níveis.
Então, a lei básica que é ativa aqui, que determina em que nível estamos, é a lei de equivalência de forma. Ou seja, se queremos nos corrigir de certa forma que nós e o atributo de doação sejamos similares, então nós podemos perceber o nível 1 e da mesma forma o nível 2 ou o nível 3. Então, basicamente, há três coisas principais que falamos. O fato de que, basicamente, por favor, mostre-me. Ok, obrigado. Então, basicamente, nós falamos de três coisas principais. É que o Criador está em repouso absoluto, a luz está em repouso absoluto, somos a única coisa que muda. Essa mudança é uma mudança interna que passamos, não há necessidade de mudar nada externamente, não precisamos mudar externamente a nós, é algo dentro que temos que desenvolver certa atitude ou relação que temos que desenvolver em relação ao outro. A terceira coisa que dissemos é que, de acordo com como nós nos equivalemos ao que chamamos Criador, podemos cortar um pedaço desse grande bolo que chamamos de luz ou Criador, e baseado no fato de quão semelhantes somos, podemos nos identificar, e a única coisa que está constantemente mudando somos nós. Então falamos da nossa própria percepção, que está mudando de acordo com como estudamos e trabalhamos com a luz. E de acordo com essa mudança, podemos identificar a luz ou perceber uma parte diferente da realidade. Eu vou dar apenas um exemplo, depois vamos para as perguntas. Alguns de vocês, sei lá quantos ou quão velhos vocês são, alguns de vocês são mulheres, e sei que vocês são, então, por exemplo, acho que vocês notaram o fato de que quando a mulher é jovem, ela percebe certas coisas no mundo. Então, quando ela tem sorte, ela fica grávida. E subitamente a mulher, eu tenho certeza que as mulheres que nos assistem agora vão se identificar com isso, quando você está grávida, subitamente, parece que todas estão grávidas. Então vocês começam a perceber que tantas mulheres estão grávidas também. Então depois que você dá à luz e tem uma criança, quando caminha com o carrinho na rua, ou quando vai em outro lugar, ou carrega consigo, subitamente lhe parece que todos têm filhos também. Todos têm filhinhos e passam pelas mesmas dificuldades e felicidades que você tem. E subitamente lhe parece que todas as lojas no mundo são para bebês. Você não tinha notado isso antes. Pelo contrário, com o rapaz que não nota as mulheres com crianças ou grávidas, porque para ele não é algo que ele tem dentro de si. O que eu quero dizer? Uma vez que temos algo, ou seja, que estamos em certo estado, é mais fácil para nós, não mais fácil, é a única forma para nós nos identificarmos com algo que é externo a nós. Eu não quero deixar complicado ou complicar vocês, mas nós podemos identificar no outro qualquer tipo de atributo somente se este atributo está em nós e nós vemos nele o que temos dentro de nós também. Não também, é a única coisa que temos. E da mesma forma, quando alguém nos deixa brabo, ou quando dizemos algo sobre alguém, ele é um mentiroso, ou alguém é um cara poderoso ou quer controlar outros. Nós podemos identificar este atributo nele se nós temos dentro de nós. Se não temos dentro de nós, como podemos saber que ele tem? Bom, basicamente é assim que a percepção da realidade age. Eu tentei esforçar ao máximo. Dani, como você pode me ajudar? Eu tenho algumas perguntas dos estudantes. Quem sabe você pode acrescentar algo, alguns esclarecimentos, por favor. A gente esqueceu de ler. Nós devia ler também, mas como sempre eu passei. Então temos o prefácio ao livro do Zohar que preparamos para vocês, item 34. Vamos ler depois, mas vamos responder as perguntas. Ok, então vamos ver. Cheryl, do Texas, e Pilar, de Miami. Tem uma pergunta semelhante. Cheryl pergunta: o Criador é uma força pessoal ou alguma parte do Criador que sabe e nos ame pessoalmente ou é impessoal? E Pilar pergunta: devemos nos conectar no nível pessoal com o Criador ou baseamos tudo de acordo com os outros, com a experiência de outras pessoas?
Bom, então eu entendi por que o Dani botou junto as perguntas, porque elas vão na mesma direção das perguntas. Então vamos repetir as perguntas. Ok. Primeira de Cheryl. O Criador é totalmente uma força impessoal ou alguma parte do Criador que sabe e nos ama pessoalmente? Bem, de novo, quando falamos do Criador, só podemos falar até alcançarmos por nós mesmos, certo? E só podemos falar de como os cabalistas descrevem o Criador, porque como nós sabemos de que há uma força chamada Criador? Nós não saberemos a menos que haja alguém que tenha alcançado essa força, que se chama Criador, e basicamente nos escreve, nos diz sobre ela e seus livros. É isso que os cabalistas fazem. Então, no momento, tudo que sabemos é baseado no que os cabalistas disseram. E basicamente, no momento, só podemos falar do que eles nos dizem. Quando nós começamos a alcançar esta força, então falaremos da nossa própria conquista, realização. E eu acho que a Cheryl, isso responde sua pergunta, Cheryl. Porque basicamente, nós podemos falar do Criador no estado de preparação, no momento em que o ponto no coração desperta em nós, baseado no que os cabalistas nos dizem, e de certa forma, certa sensação interna que temos. Mas essa sensação interna pode nos confundir, então tentamos nos fundamentar no que os cabalistas nos dizem e nos dirigem. Uma vez que alcançamos, que atravessamos o que chamamos barreira entre este mundo e o mundo espiritual, baseamos tudo na nossa própria percepção espiritual, realização. Isso significa, como se diz, que a alma da pessoa a ensina. Ou seja, de acordo com a conquista da pessoa, ela pode falar daquilo. E ela só coloca a sua confiança ou sua base no que ela pessoalmente alcança. Então, essa é a primeira pergunta. Agora, nós nos sentimos como uma força que ama, amorosa, ou sentimos essa força como uma força amorosa, ou bom ou mal, etc., nós somos aqueles que sentem esta força chamada Criador como amorosa ou má. Eu acho que, Cheryl, de novo, isso responde a sua pergunta. Se nós desenvolvemos amor em relação ao que chamamos de Criador, então seremos capazes de sentir amor dele. E se nós odiamos ou detestamos essa força, seremos capazes de sentir ódio ou qualquer outra coisa dele. Então, basicamente, depende da nossa própria sensação, dos nossos próprios sentimentos. Então, sempre falamos de algo, dessa força. Tente pensar em algo infinito, que basicamente tem todos os atributos em si. E de acordo com qual atributo descobrimos em nós, podemos descobrir nele também. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, Pilar de Miami. Nós nos conectamos no nível pessoal com o Criador? Ou baseamos tudo na experiência de outras pessoas? Eu já respondi parte dessa pergunta, mas basicamente só falamos da conexão pessoal. Toda a ideia da Kabbalah é que não é uma teoria, não é uma filosofia, não é algo que você aprende sobre o que outras pessoas pensaram ou viram. Isso é complicado? Vocês estão lendo e falando do que os cabalistas alcançaram. Mas você é quem faz o experimento. É como cientista ou um pesquisador que investiga o nosso mundo. Eles têm matérias diferentes, ou matéria, ou coisas que testam, ou pesquisam, e baseado na pesquisa, na investigação, chegam à conclusão. Aqui há uma pequena diferença. Nós somos os pesquisadores. E o que pesquisamos? Nós pesquisamos a nós mesmos. E quem saberá se chegamos à conclusão correta, ou quem saberá qual a conclusão que chegamos? Nós somos. Como saberemos? De acordo com o que sentimos. Então, basicamente, tudo que pesquisamos, testamos, é feito em nós mesmos. Portanto, a Kabbalah vem e te diz, olhe, esta é a realidade, é isso que os cabalistas descobriram, agora tente por si mesmo. Se você descobrir isso também, ótimo. Se não descobrir, ou você não trabalhou ou fez a coisa correta,
ou o método não funciona. Então talvez você tenha que buscar outra coisa. Basicamente, prove. Se há um gosto, tudo bem. Se você não gosta do gosto, guspa fora. Então por isso que a Kabbalah é tão prática. O Baruch Sulam e o Dr. Lightman sempre a chamam de ciência. E muitas vezes confunde as pessoas porque parece a ciência das suas sensações. Por que como uma ciência? Não é de uma forma ou de um termo de usar a palavra ciência como se formos. Isso é correto também. Se fizermos o mesmo experimento, muitas pessoas chegarão à mesma conclusão. Embora isso seja correto também na Kabbalah, porque é isso que chamamos de realização. Mas é uma ciência de uma forma em que você basicamente coloca a si dentro de certo experimento. E de acordo com o que você sente, o que você percebe, o que você passará e mudará, isto será ou um experimento nessa ou naquela direção. Ou seja, depois que você começa a sentir as coisas, não há necessidade de que alguém te diga, veja, isso é assim ou assado. É como se eu te perguntasse agora, está frio ou quente? Você não precisa pensar, você sente. Está frio, está quente, está morno, etc. Está legal, não está, está congelando. Você não tem que pensar nisso, você sente. Da mesma forma que, a menos que você sinta, nada será capaz de te convencer. Se você sente, então não há necessidade de convencer também. Por isso que a Kabbalah não tenta convencer ninguém com nada. Só fala do que os cabalistas descobrem, te diz do método, do caminho, como eles o fizeram, ou você caminha ou não. Se você caminha e tem realizações, ótimo. Não há necessidade de fazer nada. Agora, a partir de agora, você caminha com a sua própria força. Se você não alcança nenhuma realização, então não há o que explicar. Sim, meu amigo. Você me prometeu ajudar. Ok. Vamos ver. Chão de Nova York pergunta: o que significa subir os 125 degraus? Que processo é esse de subida? Quem sabe você não responde. Bom, Sean, como estamos falando de percepção da realidade e equivalência de forma, o processo de subida dos 125 degraus ou níveis é um aumento gradual em equivalência de forma com o Criador, seja o que for, que é a forma de doação, que sabemos. Como não temos essa qualidade ainda, não temos nenhuma equivalência com ela, na verdade não sabemos o que ela é. Mas à medida que subimos cada vez mais alto, então a nossa resolução aumenta, porque nos tornamos mais semelhante ao Criador. É como o exemplo que o Avil deu com o rádio. Podemos olhar um exemplo diferente, por exemplo, com a audição. A audição é um bom exemplo, porque podemos imaginar algo físico. Nós sabemos como o ouvido funciona. Então temos o tímpano, que percebe ondas que vêm, ondas de... Então o tímpano vibra na mesma forma que as ondas, então, de som. Então, se o tímpano é denso, ele não tem a capacidade de vibrar da mesma forma que as ondas de som chegam. Então, nós não ouvimos frequências altas, porque frequências altas são pequenas, comprimentos de onda, e daí o tímpano tem que vibrar melhor. Se você aumenta a capacidade, digamos, do tímpano de vibrar, se ele afinasse, por exemplo, sua capacidade de responder ao que está entrando, você poderia ouvir sentidos mais precisos. E é a mesma forma que ocorre à medida que nos subimos os degraus. Nós temos um instrumento mais preciso para observar. Bom, a luz superior, basicamente. Ótimo. E o Dani explicou muito legal. E em adição, eu diria que basicamente cada passo, cada degrau muda nosso desejo de receber em uma intenção de doar. Porque o desejo de receber sempre estará lá, mas a intenção pode ser ou para receber para si, ou dar aos outros. E quando você dá aos outros, basicamente nós chamamos que mudamos de degrau. Então, quando pegamos esta porção do desejo de receber e mudamos sua intenção de receber para si, para dar aos outros, doar aos outros, então basicamente isso se chama mudança. Mas eu quero acrescentar algo a mais,
que ainda não tocamos neste assunto. E basicamente, toda esta mudança é algo que fazemos com o que não é nós, ou seja, com o outro. Pode ser com os amigos ou com o Criador. Mas basicamente, não somos nós. Bom, algo distraiu a minha atenção. Não. Quando você estava explicando, eu queria tocar nesse assunto. Você deu o exemplo da audição. Não me lembro. Vamos continuar com as perguntas. Ok. Vamos ver. Então, Dean pergunta: olá, Viu e Dani. Há 125 níveis de correção e camadas. Os 125 níveis de correção que nós falamos são camadas de nós mesmos que estão ocultas? Elas estão lá ou estão dentro de nós? Bom, de novo, essa é uma boa pergunta. Sim. Por um lado, elas estão lá, mas por outro lado não, porque falar oculto, a palavra oculto é sempre confusa, porque todo o potencial existe em nós. Todo o potencial existe em nós. Dentro do nosso ponto no coração, que é como uma semente, vamos imaginar como uma semente, eu dou o exemplo numa lição, é como uma semente de abacate, por exemplo. Ou, sei lá, de abacaxi, o que você quiser. Milho. Então essa semente tem dentro de si todas as formas que o abacate passará. E basicamente tem a forma da semente, tem a forma de uma plantinha, tem a forma de como as folhas se desenvolverão, tem a forma de uma árvore e tem a forma da fruta em si, quando ela está madura ou não, ou quando ela está ou não madura. Então todos esses estágios diferentes existem numa semente, mas a semente agora é só uma semente. Para desenvolvê-la, você tem que dar água, plantar na terra, ter o sol sobre ela, todos os tipos diferentes de condições para esta semente para estar envolvida, para desenvolver-se. Então, por um lado, nosso amigo de Edmonton, qual é o nome? Ben? Dean. Por um lado, Dean, então temos toda essa informação dentro de nós, sim. Temos todos esses atributos dentro de nós, em algum lugar. Mas precisamos desenvolver-nos a um nível, de certa forma, que possamos sentir e viver de acordo com esses atributos que existem em nós. Você está correto, mas eu não quero confundir e dizer, já está em nós, vamos descobri-lo. Não é exatamente assim. Precisamos desenvolver-nos, passar por certo processo, passar por uma mudança grande, que muda tudo de receber para nós, para doar aos outros, e é isso que fazemos quando lemos o livro do Zohar. Porque qual toda a ideia de ler o Zohar? Nós lemos sobre o que as pessoas que alcançaram este estado corrigido escreveram, e eles escrevem sobre seu estado corrigido. Os estudantes do Rashbi escreveram o Zohar no século II, alcançaram esse estado, onde tiveram esta relação tranquila e completa entre si. E nos dizem sobre esta relação que eles mesmos tiveram. Agora, quando nós, ao ler isso, com essa semente de abacate dentro de nós, ou com o ponto do coração dentro de nós, que já foi desperto, e queremos, e ansiamos, e desejamos estar no mesmo estado que eles nos falam, estamos atraindo a luz ou a força que está corrigindo nossa percepção, que está corrigindo nosso ponto no coração e desenvolvendo nosso ponto no coração e aproximando-o de sentir e perceber sobre o que eles nos falam. Então o livro Zohar só nos fala sobre a conexão das pessoas, entre as pessoas, e é muito confuso porque nos fala de histórias e aventuras de pessoas diferentes que passam sobre tantas coisas. E nós seguimos as histórias, e é difícil para nós descobrir dentro das histórias, por baixo das histórias ou entre as letras, esse significado interno que fala da conexão entre nós. Mas este é o nosso trabalho verdadeiro. E aqui em cima
Neste edifício onde estudamos, há uma lição do Dr. Leitzman e as pessoas vão ler o Zohar logo, neste minuto exatamente. Mas não vão fazer nada, só vão ler e cada um deles vai tentar muito, o máximo possível, sentir a força de união entre as palavras. Isso é muito difícil, muito confuso, porque você lê uma história e atrai, através da história, de forma natural, quer entender de forma natural o que a história te fala. Então, o significado verdadeiro